Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus possa iluminar a nossa noite, essa que é a nossa primeira doutrinária do ano de 2025, né? E que nós, juntos, decidimos iniciar com Jesus à nossa frente, guiando o restante do nosso ano. Hoje, um dia muito especial. A nossa doutrinária cai numa segunda-feira, dia 6. Dia 6 em que nós comemoramos no Brasil o Dia Nacional da Gratidão. E por isso nos foi sugerido o tema desta noite relacionado a ela. Dia 6, o Dia da Gratidão. Mas eu preparando o tema, eu estava pensando, nossa, caberia bem também o dia da coincidência, né? O dia de hoje. Porque também no dia de hoje, dia 6, os nossos irmãos católicos, né, comemoram o Dia de Reis. Muitos desmontam as suas árvores, guardam os seus presépios, apagam-se as luzes que comemoraram o dia do nascimento daquele que vinha a ser o guia da humanidade, como diz Allan Kardec na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Um dia especial também para a doutrina espírita, porque no dia 6 de janeiro, há 157 anos atrás, e para nós é um dia também de agradecer, Allan Kardec nos presenteia com a primeira edição do livro A Gênese. Seria o quinto, né, livro da codificação, e que alimenta o conhecimento de todo espírita que está disposto a aprender junto com a codificação kardeciana. Pessoalmente, eu amo o capítulo 14 da Gênesis, vai falar sobre os fluidos, né? Em um estudo, 14, 15 anos atrás, a dona Celuita me colocou esse capítulo para estudar e depois apresentar aos meus colegas, e eu amei esse capítulo da Gênesis. E hoje, para mim, é um prazer dar graças a Allan Kardec, agradecendo por trazer para nós esse livro maravilhoso. E nada mais meritório do que no dia da gratidão nós começarmos a pensar o que nós temos que agradecer durante a nossa vida. Será que estamos agradecendo o suficiente o que nos acontece? Será que nós, em todas as coisas, damos graças? Ou muitas vezes nós reclamamos, achamos que algumas coisas acontecem porque devem acontecer e simplesmente ignoramos o autor espiritual daquela graça que nos foi favorecida. Então, o dia de hoje, lembrando do Dia de Reis, nós vamos ver que eles, os 3 reis magos, foram os primeiros a agradecer a uma graça alcançada. E essa graça eu considero a maior de todas. Porque, segundo a história, eles vieram do Oriente, do Ocidente, para visitar uma manjedoura lá em Belém, onde, segundo
autoridades, algumas que na época eram respeitadas e chamadas de profetas, diziam que surgiria um novo rei entre os judeus. E esses 3 reis magos, quando avisados do nascimento do menino, através daquela estrela que nós conhecemos como a estrela de Belém, se lançaram numa viagem para encontrar o menino e agradecer a Deus por tê-lo colocado no nosso meio naquele momento. Então nós vamos ver a história nos dizendo que os 3 reis magos o presentearam com várias especiarias do Ocidente e do Oriente e agradeceram ao Mestre Jesus naquele momento por estar entre nós. Mas nós sabemos, dentro da doutrina espírita, que essa história dos 3 reis magos, e assim nos diz o Severino Celestino, que é um estudioso da doutrina e historiador da história de Jesus, né, que esses 3 reis magos, eles representam não uma história certa do que aconteceu, mas sim uma representação um pouco mais mística, né, de que nós devemos tratar o Mestre Jesus, uma personalidade que veio ao nosso meio, trouxe, através da sua presença, vários fatos mediúnicos, que hoje, através da doutrina espírita, nós conhecemos. Inicia-se os fatos com a sua própria mãe, Maria, quando um anjo lhe aparece, avisando da chegada do menino. Depois nós vamos ver uma passagem em que esse mesmo anjo, que nós chamamos de Espírito benfeitor, aparece a José, alertando do perigo de Jesus estar tão desamparado acerca do Império Romano. Sabemos que Herodes queria o matar, né? Estava sendo anunciado que iria chegar um rei. E nós vamos ver outro fato mediúnico acontecendo quando, na saída da visita a Jesus, esses reis magos são avisados para não retornarem pelo caminho que vieram, né? Porque Herodes tinha dito que queria vê-los e saber onde estava o menino. Então essa passagem que a estrela de Belém é contada, e nós sabemos que dos evangelistas, Mateus é o único que cita os 3 reis magos, né, no seu texto evangélico, nós sabemos que nós devemos levar mais para o lado de estudo e compreensão do que realmente aconteceu, para que possamos agradecer realmente a esses personagens que foram os primeiros a agradecer a presença do Mestre entre nós. Mas como eles ficaram sabendo disso? Nós vamos ver que Gaspar, Baltazar e Belchior, ou Melchior, tem uns que chamam de Melchior, uns Belchior, os 3 reis magos. E eles eram também religiosos. E as antigas escrituras vinham revelar que iria aparecer um rei, como eu falei. Então eu trouxe aqui 3 das escrituras para nós termos uma ideia do que aconteceu. Lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, diz assim: Portanto, Senhor, mesmo vós dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emmanuel, que significa Deus conosco, né? Em Miqueias, nós vamos ver uma outra passagem que diz assim: Mas tu, Belém Efrata,
posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cuja saída não desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E eu estou saindo uma passagem de Zacarias que diz o seguinte: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumento. Outra passagem do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. E essa passagem aqui, se nós puxarmos quando Jesus entrou em Jerusalém, pela passagem da Páscoa, Jesus entra aquele tapete era flores, era ramos, né, que eles espalharam no caminho, para que Jesus, em cima de um jumentinho, passasse, para que se cumprisse essas escrituras. E assim se deu com outras passagens com Jesus também, né, que aconteceram para que se cumprissem as escrituras. E assim aconteceu com os 3 reis magos. Então, no dia 6 de janeiro, para nós, se torna um dia especial quando nós lembramos que os antigos profetas trouxeram essas passagens e que tudo aconteceu como tinha que acontecer e que o Mestre Jesus está na nossa presença. Só isso já é um motivo de agradecimento para nós. Mas, quando nós vamos estudar sobre a gratidão, nós vamos ver que São Tomás de Aquino, ele nos traz um pensamento um pouco mais profundo acerca da gratidão. Porque ele foi um pensador estudioso e ele quis desmembrar alguns níveis de gratidão para que nós pudéssemos nos encontrar e saber, será que estamos agradecendo? Será que nós nos enquadramos em algum nível desses? E eu quis trazer esses níveis para vocês, para nós compreender quais são eles. Então, quando você agradece, você realmente cria um vínculo com o outro. Será que é isso mesmo? São Tomás de Aquino foi um grande filósofo e doutor da Igreja Católica. Ele era católico. E entre suas obras destaca-se o Tratado da Gratidão. E nesse tratado, São Tomás defende a gratidão em 3 níveis, que são eles: o nível superficial, e aqui nós vamos começar a entendê-los, né? Que é um nível racional de reconhecimento ao outro por sua atitude. Mas como assim? Eu vou exemplificar. Sabe quando você ajuda alguém e aquele alguém, além de não te falar nada, muitas vezes ele pensa assim, não fez mais nada que obrigação, né? Mas ele não te fala nada. Mas você foi auxiliado. Mas você, por outro lado, está esperando uma manifestação também. E muitas vezes essa manifestação não vem. Então fica um lado assim, sendo auxiliado, sendo ajudado, sendo recompensado por alguma coisa, alguma ação, algum ato, e fica o outro que não sabe reconhecer esse ato. Então, sim, houve um auxílio, mas ele foi bem superficial. Cada um ficou no seu lado com a sua impressão. Então, é um nível mais intermediário de gratidão. Mas nós temos o nível superficial, nós temos o nível intermediário. Aquele nível em que o sujeito dá graças e louva a quem lhe prestou algum benefício ou favor. Outra situação.
nós fomos beneficiados por alguém. Nós não falamos nada para esse alguém. Nós não demonstramos nada para esse alguém. Mas nas nossas orações à noite, nós agradecemos a Deus, damos graças e lembramos desse alguém por conta dessa graça que ele nos fez. Mas essa pessoa não ficou sabendo. Mas ela foi, com certeza, alcançada por essa oração, por essa graça. E ficou agradecida. Então é um nível intermediário. E nós temos um nível que é um nível profundo de gratidão, de agradecimento. Olha só, é quando o sujeito se compromete com a pessoa que lhe fez o favor ou a boa atitude. É um nível de vínculo entre as pessoas. Sabe aquela coisa assim que muitas vezes a gente escuta, ou poucos de nós escutamos, né? Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Ou seja, nós beneficiamos alguém, ou alguém nos beneficiou, e nós nos sentimos obrigados a dar graças, a agradecer, a fazer uma prece em agradecimento a esse alguém, e nós falamos para ele, eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. E vai chegar um momento em que essa pessoa vai ter a oportunidade de retribuir esse favor, essa graça. Então aí nós vimos um vínculo entre as pessoas. Nós vimos que através desse nível profundo de gratidão, de agradecimento, as pessoas se vinculam num processo em que uma auxiliará a outra em algum aspecto em que será agradecido, e isso se transforma cada vez mais em uma corrente, né? Que é o que geralmente esperam que todos nós façamos, mas a gente não faz, a gente sabe que não. Esse nível profundo aqui é bem... Nós nos enquadramos aqui no primeiro nível, geralmente, né? Falando por mim, por exemplo, o nível superficial. Porque nós não temos a capacidade ainda de chegar para a pessoa e dizer, muito obrigado por aquilo que você fez por mim. Você não sabe o quanto você me ajudou. Eu não sei se às vezes por vergonha, às vezes por não querer demonstrar que foi auxiliado, aí entra um pouco do orgulho, né? Da humildade. Então nós dizemos assim, não fez mais nada que obrigação, tinha que ajudar mesmo, né? Tinha a capacidade, eu estava precisando do auxílio, não fez mais nada que obrigação. Mas nós não criamos aquele vínculo. Então nós nos enquadramos muito mais nesse primeiro nível, que é o nível superficial. Alguns de nós, quem sabe, no nível intermediário. Por quê? Porque antes de dormir, né, à noite, nossa, eu vou rezar para aquela pessoa que me ajudou hoje. Mesmo que a pessoa não fique sabendo. Mas essa pessoa vai receber da espiritualidade, né, essa oração, e vai receber um estímulo espiritual através de uma graça que você alcançou, mesmo a pessoa não sabendo. Então, alguns de nós também se enquadram nesse segundo nível, que é um nível intermediário. E vamos torcer para que um dia, quem sabe, todos nós estejamos no terceiro nível, onde nós vamos criar um vínculo com cada pessoa que esteja ao nosso lado e necessite de um auxílio. A hora que esse vínculo estiver formado e criado, a gente sabe que o mundo será um outro, né? Porque pessoas se ajudando mutuamente espalharão cada vez mais o amor e a caridade sobre a terra. Então, assim, em um mundo que aparentemente seria um mundo somente de tragédias, de coisas ruins acontecendo, desastres,
Nós vemos cada vez nos noticiários aí coisas que atormentam os nossos pensamentos. Muitas vezes pode passar despercebido aquilo que nos acontece de bom. E por passar desapercebido aquilo que nos acontece de bom, nós vamos perdendo a capacidade de agradecer as pequenas coisas que nos acontecem. E elas acontecem. Você vê, hoje todos nós que estamos aqui, principalmente os que estão encarnados, né? Não vamos falar dos desencarnados, mas todos que estamos encarnados aqui, acordamos de manhã, levantamos da nossa cama e fomos tocar o nosso dia. Quantos de nós agradeceu por ter acordado hoje? Quantos de nós não praguejou? Meu Deus, mais uma segunda-feira. Podia ser sexta de novo. Alguns de nós, provavelmente, abriram o Evangelho, leram um trechinho e agradeceram aquilo que está acontecendo no momento. Lembraram de alguém lá no nível 3 e agradeceram. Lembraram de alguém que está necessitado, doente, e encaminharam boas energias. Para quê? Para que o dia dessa pessoa possa ser também de agradecimento. Então, pequenas felicidades, por mais que nós ficamos satisfeitos com grandes feitos e acontecimentos, é importante também olhar para aquelas pequenas coisas e que fazem parte do nosso dia a dia. Momentos cotidianos que acabam passando despercebidos. Olha só, como tomar um bom café. Mas eu não gosto de café. Mas tem pessoas no mundo que não é que não gostam, não vão ter a oportunidade de tomar um bom café de manhã. De ter uma boa noite de sono. Não é que tem pesadelo. Não é que dormiu mal. Deitou numa cama macia, mas simplesmente não conseguiu dormir. E tem aqueles que nem cama tem, mas você teve uma boa noite de sono. E muitas vezes nós não agradecemos. Tem pessoas que acabam causando motivos para ficarem irritadas, em vez de agradecer. A doença é uma situação em que muitos poucos agradecem quando ficam curadas, por exemplo, ou quando passam por um tratamento. Outro dia eu passei pelo hospital durante a manhã, do lado de fora do hospital. Tinha um senhor segurando um negocinho que é de soro, né? Um suporte de soro. Escorado assim, o soro ligado no braço e ele aqui. Lá fora do hospital. Eu pensei, meu Deus do céu, ele está ali recebendo o auxílio médico, está passando pelo tratamento médico. Qual que é o agradecimento dele? Eu vou lá fora agradecer. Nós vemos assim pessoas que passam por um tratamento de câncer. Um exemplo, né? Gastam milhares e milhares de reais no tratamento. Após ficarem curados, vou continuar meu tratamento. É a forma que elas acham de agradecer. Parece ser coisas assim meio fora da realidade, mas não são. Não são. São coisas que acontecem no nosso dia a dia. No nosso dia a dia e muitas vezes passam despercebidos por nós. Ah, mas eu fui xingado por alguém no meu trabalho. Agradeça a Deus porque você tem um trabalho. Tem pessoas
E o compromisso delas hoje foi levantar de manhã, sair de casa muitas vezes sem um café, em busca de um trabalho. E você tem o teu e não agradece, reclama. Isso alguns exemplos que a gente traz, né? Que se cada um puxar no seu dia a dia, fazer uma tarefinha hoje à noite, né? Cada um pega um caderno. O que me aconteceu de ruim hoje, que eu praguejei, e o que aconteceu de bom que eu não agradeci? Será que qual lista seria a maior? Eu posso apostar com vocês que a lista das pragas, da irritação, fica bem maior. Porque nós somos acostumados e estamos no primeiro nível, segundo Tomás de Aquino, que é aquele nível mais superficial de agradecimento. Nós ainda não nos aprofundamos na nossa própria vida, os momentos em que nós temos que agradecer. Então ele nos traz o seguinte: viva o agora. Viva o presente. Viver o presente é uma forma de agradecer pela vida que temos em vez de ficarmos presos no passado. Olha só, quando surge a oportunidade de você viver o teu presente, momento atual, não importa o que esteja acontecendo. Se está acontecendo algo de ruim, saibamos nós que esse momento passará. Nada dura para sempre. São momentos em que estamos sendo provados, muitas vezes na nossa persistência em ficar no lado bom, no lado do amor, no lado da caridade. Estamos sendo testados e, às vezes, nós reclamamos. Mas também podemos estar vivendo momentos felizes. Mas mesmo assim nós não agradecemos. Só que o que acontece? Esse momento feliz também vai passar. Porque nós estamos vivendo em um planeta de provas e expiações. Em alguns momentos nós vamos ter momentos felizes, mas a dor virá. A dor virá. O sofrimento virá. E como estaremos preparados a hora que chegar a este momento? Será que vamos viver este momento? Ou vamos voltar nossos olhares lá para o passado? Meu Deus, quando eu tinha 16 anos que eu era bom, né? Por que não volta aquele tempo? Aí eu acabo me deprimindo, que eu quero que volte um tempo que não volta mais. O tempo em que eu ainda cuidava do meu corpo, eu tinha condições de caminhar, hoje não tenho mais. Por conta de atitudes minhas mesmo. Né? Eu deixo de viver o meu presente e passo a viver o meu passado. É uma coisa complicada, porque tem pessoas que conseguem controlar isso, tem pessoas que não conseguem. Isso passa a se tornar um trauma na sua vida. Quando aproveitarmos agora, podemos ver com novos olhos as coisas que realmente são importantes em nossa vida. Assim devemos ser gratos por estarmos aqui neste momento e buscar realizar boas ações todos os dias. Todos os dias nós temos oportunidade de fazer o bem, por exemplo. Mas poucos de nós agarramos a oportunidade. Agora, quando surge a oportunidade de fazer o mal, fazer uma fofoquinha, criar uma intriga, como nós temos facilidade de realizar essa tarefa.
Eu não quero saber. Daqui a pouco mas me fala o que foi que aconteceu. Então nós temos facilidade para muitas coisas. Mas fazer o bem é mais complicado. Por exemplo, aqueles que estão do nosso lado. E aqui nós vamos falar de família. Ó, em muitos momentos acabamos esquecendo das pessoas que fazem parte da nossa jornada, de tudo que elas já fizeram por nós e dos momentos que foram compartilhados. E aqui eu não podia deixar de citar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrar vosso pai e vossa mãe. Eu trouxe o título, que é da Instrução dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Porque tem um trecho que diz o seguinte, eu não vou ler todo a citação, só um trechinho para nós termos uma ideia. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Então, assim, todos nós, quando formos de arrasta para cima, que nem dizem agora, né? Arrasta para cima, quando nós desencarnarmos dessa vida, fomos para o mundo espiritual, nós vamos levar muitas imperfeições que nós criamos enquanto estamos encarnados. Muitas imperfeições. Muitos, portanto, se vão cheios de ódio, violentos e de insaciados desejos de vingança. Olha só. Alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam então a funesta consequência de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Então nós vamos sofrer tanto, vamos chegar a uma conclusão seguinte: nós vamos ter que mudar. Vamos ter que mudar. Nós viemos num meio em que nós aprontamos demais, criamos muita confusão, fomos arrogantes, né? Criamos dificuldade para outras pessoas, e agora nós temos a consciência que nós vamos ter que melhorar, vamos ter que mudar. A doutrina espírita nos diz uma forma de que isso possa acontecer novamente é com a reencarnação. Compreendem que para chegar a Deus, um só é a senha, caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então eu vou ter que praticar tudo isso, a caridade, o perdão, enquanto reencarnado. Mas aí é que vem a situação. Porque como que eu vou reencarnar se eu não tiver um pai e uma mãe? Né? Então nós vamos ver que lá no mundo espiritual, alguns espíritos vão se posicionar à nossa frente e dizer assim: eu aceito ser teu pai, eu aceito ser tua mãe. Vamos juntos passar uma borracha em todo esse histórico aí de confusão, de traição, de injúria, de calúnia, de morte. Vamos passar uma borracha? Nós vamos primeiro e te esperamos lá daqui a uns anos para você ser o nosso filho. Vamos raciocinar o seguinte: lá no mundo espiritual, nós já temos que agradecer a dois espíritos que se comprometeram conosco a reencarnar como nosso pai e nossa mãe. Então nós viemos de lá reencarnados como filhos. Mas o que acontece quando os dois estão aqui? Nós já fomos concebidos
Estamos aí com os nossos 14, 15, 16 anos, 20 anos, 30 anos. Vem a ingratidão, que é o contrário da gratidão. Nosso pai e nossa mãe não servem para mais nada. Aquilo que ele fez por nós, enquanto nós ainda éramos pequeninos, não serve para mais nada. Então eu me acho no direito de dizer que meu pai nunca falou um eu te amo para mim. Mas você falou para teu pai? Ah, eu não sei o que é um abraço da minha mãe. Você abraçou tua mãe? Você se posicionou em frente a seus pais e usou o terceiro nível de gratidão e criou um vínculo com eles? De dizer, não, meu pai e minha mãe me conduziram até aqui, me tornaram o homem e a mulher que eu sou, e eu devo toda essa gratidão a eles. Então, quando eles precisarem de mim, lá na velhice, eu retribuirei. Então eu chego durante a noite, nas minhas preces, e dou graças a Deus pelo pai e a mãe que eu tive, ou que eu tenho, porque alguns pais e algumas mães já estão no mundo espiritual, desencarnados, mas e nem por isso eles deixam de receber as nossas preces, os nossos agradecimentos. E agradeço a Deus por ter enviado essas criaturas junto de seus filhos e instruí-los perante um mundo difícil que é. E vejam só, que muitas vezes nós vamos aprender com eles a agradecer. A agradecer. Quem nunca viu um pai e uma mãe dar alguma coisa a um filho, ou o filho receber alguma coisa de alguém, e o pai dizer, como é que se diz? Como é que se diz? E o filho, muito obrigado. É um primeiro ato de ensino, né, que esse filho tem. Agradecer um estranho, mas já é um nível, o segundo nível de agradecimento. Esse estranho está recebendo da criança um muito obrigado. E olha só, o muito obrigado, principalmente na língua portuguesa, assim diz São Tomás de Aquino, ele compromete as pessoas. Não é simplesmente dizer obrigado. Obrigado compromete a pessoa, quer dizer, eu fico obrigado a também favorecer essa pessoa futuramente. E quando eu falo muito obrigado, nem se fala. Sabe quando nós estamos numa lanchonete, por exemplo, num restaurante, um garçom vem atender nós, ele é todo gentil, né? E você fala assim, obrigado pela tua gentileza, pela tua atenção. Esse garçom não fica, parece que, mais comprometido com aquela mesa, com aquelas pessoas, né? Ele não fica mais contente com isso? É assim que nós devemos agir perante o nosso próximo, sempre sendo gratos por aquilo que nós recebemos. E esse tratado sobre a gratidão de São Tomás de Aquino vem nos alicerçar mais essa pedra angular que nós devemos ter na nossa vida. Então, agradecer não deveria ser uma obrigação, deveria ser uma alegria, um dever nosso de fraternidade. Por isso, desde os tempos apostólicos, Paulo de Tarso nos ensina com relação a Deus. Dai graças a Deus por todas as coisas. Olha só que Paulo de Tarso nos traz. Dai graças a Deus por todas as coisas. Quando eu agradeço o meu próximo, eu estou agradecendo a Deus, que o colocou no meu caminho. Nada acontece se não for a vontade de Deus. Nada.
Por isso devemos agradecer naquilo que eu estava falando antes, tanto na dor como na alegria. Estou passando um momento difícil, não nos desesperamos. Deus está sabendo. Estamos passando por momentos alegres, Deus também está sabendo. Divaldo Franco nos fala uma frase que eu achei bem interessante trazer, que diz o seguinte: a gratidão é a base de toda a felicidade. Todo aquele que é grato à vida está oferecendo a Deus o oblata, ou seja, aquilo que tem de melhor, né, do seu sentimento mais nobre. Então, se eu sou grato na minha vida, eu estou oferecendo ao meu próximo aquilo que eu tenho de melhor na minha personalidade, no meu sentimento. E ele ainda nos traz um exemplo. A violeta, quando é pisada pelo cavalo, devolve-lhe a destruição, perfumando-lhe a pata. E nos diz o Espiritismo: se tu que ama, se tu que perdoa, se tu que agradece. Quando fizerdes a um desses pequeninos, a mim o fizestes. Assim disse Jesus. Então, quando eu estou agradecendo a uma pessoa, quando eu estou agradecendo uma situação que me ocorreu, eu estou agradecendo ao alto, estou agradecendo a Jesus. Então, se tu aquele que segue Jesus. Nós sempre falamos aqui na Casa Espírita, as coisas são difíceis, são muito complicadas, mas quando nós trazemos Jesus para dentro da nossa vida, não há nada impossível. Não há nada que nós não possamos sobressaltar. Principalmente os problemas que nós achamos que são muito pesados para nós. Afinal, nós não temos noção do peso da cruz de Jesus. Mas nós não queremos carregar nem a nossa cruz. E ele, perante a cruz, pregado, ele simplesmente diz: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Olha só, o momento em que qualquer um de nós estaria esbravejando, Jesus estava perdoando. E nada melhor em que agradecer este momento, este ano que se inicia na nossa vida, estando aqui na Casa Espírita, trazendo Jesus para o nosso caminho, trazendo Jesus no nosso lado e gritando aos quatro ventos o quanto nós o amamos. Seguindo Jesus, nós vamos ter uma certeza: nós não erraremos o caminho. Sejamos agradecidos hoje e sempre por essa Casa Espírita abençoada, estar nos dando a oportunidade, né, de escutarmos o Evangelho, de termos uma codificação para estudarmos. Eu mostrei um livro em que devemos agradecer, mas tem mais 4 ainda que eu não mostrei aqui, mas esse está de aniversário hoje, então, dia especial. Mas agradecemos a Deus. Agradecemos ao mestre André Luiz. Sejamos gratos por aquilo que ele nos concede aqui dentro da Casa Espírita e que muitas vezes nós não sentimos na pele. Aí eu falo do tratamento que nós somos submetidos aqui. Muitas vezes não temos aquele sentimento, né, no corpo físico, mas nós estamos sendo auxiliados. Com certeza.
Então, que o Mestre Jesus possa estar conosco, possa nos conduzir, que possamos estudar a Gênesis. Eu recomendo o capítulo 14 sobre os fluidos. Muitas coisas vocês entenderão estudando esse capítulo, né? Desde a questão do passe, como é que funciona o passe, qual que é o fundamento das energias dos fluidos, que a espiritualidade nos agracia aqui dentro da casa espírita. E sejamos agradecidos sempre ao Mestre Jesus. Que assim seja.